Pessoal, esse é o vídeo final da análise desse livro aqui, As Upstarts. Vamos dizer qual foi a conclusão geral da leitura desse livro. Do ponto de vista da avaliação geral, eu senti do nosso autor aqui uma certa melancolia. Em vários pontos você sente uma melancolia. Eu falei isso na orelha e vou falar aqui na definição de Upstart. Ele coloca aqui a definição. Pessoa que iniciou há pouco uma atividade, fez sucesso e não demonstra o devido respeito para com pessoas mais velhas e experientes ou com as maneiras tradicionais de fazer as coisas. Vou destacar, e eu marquei aqui, o devido respeito. Então, olha só. Quando você fala de devido respeito, existe todo um embate sobre coisas que são feitas de uma determinada maneira e toda a inovação vem em cima das coisas que são feitas. E aí, toda vez que você tem uma inovação, você está inovando sobre algo que já existe, que funciona. Uma forma de pensar e agir, que vai ter uma nova forma de pensar e agir para ser mais diferente. Então, se as pessoas estiverem numa sociedade, digamos, numa sociedade de baixa inovação, você vai pegar, por exemplo, um livro interessante que eu vou recomendar a você, Israel, Nação Empreendedora, né? Ou Israel, Nação Inovadora, alguma coisa assim. Eles vão mostrar que Israel tem uma relação, e isso aí tem uma coisa com a cultura, uma relação, primeiro, a Torá, né? Todos os textos bíblicos são fortemente debatidos e criticados e avaliados, as pessoas fazem comentários, etc, etc. Então, assim, as pessoas não consideram que aquele texto bíblico, aquele texto religioso, é fechado. As pessoas têm o direito de questionar. O rabino não é um cara que não tem um papa central. Então, existe assim, muito o judaísmo é muito próximo dos evangélicos, que tem os pastores, tem os rabinos, e as pessoas têm contato com os rabinos, com os pastores, as pessoas questionam o tempo todo. Então, aquela autoridade, que teoricamente seria uma autoridade papal, e aquele texto bíblico que você não pode mexer, que você tem que respeitar fortemente, isso inibe muito a inovação. Porque você começa a vir com esse papinho aqui de é preciso ter o devido respeito com as autoridades. Né? Você tem que ter o devido respeito com as autoridades. Você tem que ter o devido com as maneiras tradicionais de fazer as coisas. Isso não tem nada a ver. Isso aqui, inclusive, abriu um livro como esse aqui, pessoa que iniciou que tem que ter o devido respeito, porque tem uma galera da melancolia. Quando a gente tem uma revolução civilizacional como a gente está tendo, provocada por uma mídia descentralizadora, tem uma galera que perde e uma galera que começa a ganhar. E a sociedade ela está encalacrada porque as maneiras tradicionais de se resolver o problema, e a gente vai ver isso nos táxis, você tem uma galera que tem um táxi, uma galera que conseguiu licença, uma galera que está ali um pouco se preocupando com o cliente que não tem os táxis na hora que quer, não pode avaliar quando reclama de um motorista, nada acontece, porque falha a fiscalização, o cara tem toda uma série de regalias. Então, quando ele fala que é preciso ter o devido respeito com pessoas mais velhas e experientes, ou com maneiras tradicionais de fazer a coisa, não, não tem que ter respeito em coisas que não estão funcionando. E isso é uma discussão interessante. Você pode ter respeito, o que você precisa respeitar são os valores antigos. Determinados valores em que você tem que ter. Não roubarás, não promoverá a corrupção, não fará uma prática como aqui aparece num determinado momento do Uber, em que ele diz assim, um determinado momento do Uber, que eles começam a ligar para o concorrente, para o cara ter problema, uma coisa assim extremamente nociva, não usará de práticas perversas como essa na sua nova atividade. Ou seja, você vai fazer um elo com o que você tem que respeitar da tradição. Você tem que respeitar da tradição os valores éticos
estruturantes da espécie. Mesmo que você tenha um projeto novo. Você não tem que ter respeito pela maneira tradicional de fazer as coisas. É como se você não estivesse separando o rabo do cachorro. O que ele está dizendo? Você tem que respeitar a maneira tradicional de fazer as coisas. Então, aí o cara diz assim, não, você não pode mexer, olha só, olha, você tem que respeitar as cooperativas de táxi, você tem que respeitar a mídia tradicional, você tem que respeitar a televisão tradicional, né? Você não pode mexer com isso porque você não está tendo o devido respeito. Mas não é isso. Então, o que você vai dizer aqui? Ó? O que seria para mim a definição clássica de uma coisa importante? Pessoa que iniciou há pouco uma atividade, fez sucesso, como é que eu definiria, né? Não demonstra respeito por pessoas mais velhas, experientes, ou por maneiras tradicionais de fazer coisas que não estão funcionando. Isso é muito bom para a sociedade. As coisas que não estão funcionando serem modificadas, terem mudanças de inovação. Mas eu complementaria, mas com o devido respeito, olha só, galera, com o devido respeito às éticas estruturantes da nossa civilização. Inove da maneira que você quiser. Procure mudar tudo que está aí que não presta, que não está funcionando. Procurar qualidade, redução de custo, tudo, mas respeite a estrutura ética dos antigos. Não roubará, não se corromperá, não usará práticas indevidas de competição para derrubar os outros. Tudo isso você tem que respeitar. Então você não pode confundir inovação com inovação a qualquer custo. Inovação sem ética. Você tem que fazer a inovação e você tem que ter os valores éticos. E aí o que acontece quando o cara fala isso? Ele quer que você respeite aquilo que não está funcionando. Aí, quando ele vem com esse discurso, o que vai acontecer? O cara que vem questionando a autoridade, vem com inovação, etc. Papá, ele fala, esse cara está querendo defender todos esses valores. Aí ele pega um bebê e joga o bebê, ele quer jogar a água da bacia fora e joga o bebê junto. Então inovar, mudar a forma de pensar e agir nas coisas que não estão funcionando, mas respeitando os valores éticos tradicionais, que esses são estruturantes da civilização. Não importa se você está fazendo inovação, mudando, etc. Esses valores não podem ser alterados, porque essa é a estrutura. Então, no livro, você vai ver que em determinados momentos, principalmente na historinha do Uber, os caras passam por cima desses valores éticos. Então, o cara pode montar uma startup e diz assim, vamos mudar tudo, a forma de pensar e agir, tudo que não está funcionando. Mas existe uma estrutura de valores, e aí sim, tem esses valores tradicionais que têm que ser mantidos, que são os antigos, que são as estruturas básicas da civilização. Respeitando, né, mesmo que em determinados países não existam determinadas regras que são passíveis de punição pelas leis, mesmo nesses lugares você vai manter essa estrutura ética, coisa que às vezes as pessoas não fazem. E as pessoas misturam essas coisas. Existe uma melancolia muito grande na sociedade, das pessoas que querem manter os seus privilégios, os seus interesses, e vem com esse mimimi de que tem que se preservar os valores tradicionais, tem que se preservar pessoas experientes e mais velhas e formas tradicionais de se fazer as coisas. Tem que se preservar nada disso. Nós somos uma espécie que cresce demograficamente, uma espécie, tecnoespécie, que muda as tecnologias ao longo do tempo, e essa coisa da inovação é uma coisa tradicional. O que a gente não pode perder são os valores éticos estruturantes da espécie. É isso. Bom, para a gente fechar, não foi o livro que eu mais curti dessas temporadas, porque eu prefiro livros que tenham propostas de transformação digital. A galera escolheu, e eu vou agora me preocupar, na próxima vez, de focar muito em livros voltados para a administração, voltados para a mudança, que eu acho que faz mais sentido. Mas ganhamos também essa discussão sobre ética, sobre respeito, o que uma startup deve respeitar e o que ela não deve respeitar. Eu acho que é um bom tema para fechar essa nossa 7ª temporada, partindo para a 8ª. Se você quiser participar das leituras compartilhadas, me manda um WhatsApp
E aí, a partir daí, eu tenho a possibilidade de te mando o link do grupo e você passa a participar, é gratuito. E aí a gente, além da participação do grupo, a gente tem um programa de formação bimodal, que é o curso, e as áreas VIPs, que a gente troca com o pessoal que já está formado. Lembrando a todo mundo que nós vamos ter o webinar de fechamento, as pessoas que participaram do formulário vão ser convidadas a participar da sala para a gente fazer, quer dizer, participaram criticando e comentando os vídeos. Vou convidar as pessoas para participar da sala do webinar para a gente fechar a temporada e já começar a pensar na 8ª. É isso aí, galera. Um abraço.